A importância da leitura para o desenvolvimento do ser humano. Esse é o tema da live de hoje. A minha convidada é a Surama Caldas, professora. Eu vou fixar o tema aqui para vocês que forem chegando se situarem a respeito. Desde já agradeço a presença de vocês. Marielle, bem-vinda. Roseline, seja bem-vinda. Mili, bem-vinda. Estou aguardando aqui a Surama. Essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, que você tem acesso direto pelo link disponível na minha bio. Vá lá e se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Estou aguardando a Surama. Esse é um tema muito interessante, a importância da leitura para o desenvolvimento do ser humano. Nós tivemos uma queda na live. Eu havia iniciado. Edgar Júnior, bem-vindo. Ô Mili, eu te agradeço. Toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, a vida do teu irmão. Vocês são pessoas boníssimas. Isso está gravado. Grande Edgar Júnior, guitarrista de mão cheia. Não é só guitarrista, não. Ele é baterista, ele é multifacetado. Pessoal, sobre o tema, iremos aprender mais a respeito da relevância, do significado da leitura para as nossas vidas. Estou aguardando aqui a Surama. Eu havia começado com ela às 8 horas em ponto, teve uma queda e retornei à live. Estou só aguardando ela entrar. Ok, chegou aqui. Vou convidá-la. Retornando. Oi, Hello, Surama. prontinho. Começando a live. Danilo, bem-vindo. Surama, expresso aqui minha gratidão por ter aceitado o convite. Expliquei para o pessoal que teve uma queda e retornamos. Vou Sim, apresentar a agora Surama, gente, para vocês. A Surama, ela eu é não estou ouvindo pedagoga. direito. Matheus, ajeita aqui meu áudio. Ai, Jesus, eu acho Vocês que o conseguem me áudio ouvir? Eu acho que teu áudio está baixo, tá Charles. perfeito. Tá perfeito. Para mim tá perfeito. O som tá Ah, ótimo. tá, peraí. Eu acho que no teu caso é só aumentar Ok, na já lateral. deu certo. Eu tirei o Perfeito. fone. Sim. Enfim, a Às gente vezes eu estava procuro me falando da ajudar disso. leitura na questão da minha experiência na infância. Sim, Então, eu quero só te isso é apresentar muito. antes, Sim, para pode. quem for ver o início da Sim, live, porque a outra não ficou salva. Eu vou só fazer a apresentação aqui. Pessoal, tá esse certo. ao vivo é assim mesmo, viu? É, Acontece. Vamos lá, Surando. Ela é professora, professora municipal, pedagoga, tem pós em gestão educacional, ela é voluntária da Feira do Livro de São Luís, autora do livro Sarau nas Escolas, que é voltado tanto para a educação infantil como ensino fundamental e professores também. E ela tem uma relação com a leitura desde tenra idade. Desde criança, ela ama a leitura, tanto na família quanto na comunidade escolar. E ela é uma incentivadora da leitura, escritora de. Ela, na verdade, ela escreve, ela produz literatura das personalidades maranhenses para crianças, que é uma ideia, ao meu ver, isso é inovador, é inédito e é maravilhoso, porque já é cultura para as nossas é, crianças e adultos também. então, eu falei da questão da infância, né, do meu relacionamento com a leitura, que minha avó e, introduziu isso muito, porque eu convivia muito com minha avó, minha mãe trabalhava muito, então nós ficávamos muito com minha avó. E vovó com aquele baú de palha cheio de livros.
Então, eu queria saber o que tinha nos livros. Aí eu fui descobrir muito beijo na boca, muito romance. Aí eu me apaixonei. Minhas férias, muitas vezes, eu tirava muito tempo para ler os livros. Enfim, minha avó, ela sempre gostou de ler muito e tinha muitas histórias de memória. Né? Como a Roselene já colocou aqui, minha amiga que é poetisa, está participando aqui da live. Todos nós somos um livro. Vovó se foi e hoje, nos dias dos encontros que nós tínhamos em família, porque agora nós vamos levar algum tempo, mas é para o nosso próprio bem, minha tia, que também está na live, que é alfabetizadora, Bernarda Everton, ela tomou posse dessa contação de história, né? Porque como eu falei no início da live, a leitura, ela vem pela oralidade, você vai ouvindo, a criança vai ouvindo. E aí você vai oralizando, narrando, mas vai ter um momento em que a criança ela vai te ver com o livro. É necessário, né? Ela te ver com o objeto, te presenciar para ela comentar aquilo. Eu quero ver, eu quero aprender, eu quero ler. Mas também nós frisamos que nós temos 11 milhões de analfabetos em nosso país. Isso é um dado do IBGE, 2019 foi feita a pesquisa, 2020 foi constatado, né? 11 milhões de analfabetos. Hoje nós estamos aqui nos reunindo, eu tenho alunos meus aqui na live, amigas também da faculdade, amigas também do ensino da educação municipal. Boa noite, os que estão entrando agora, né? Eu estou vendo aqui, estou até emocionada. São amigas aí de longas datas, mas que também presencio a nossa carreira enquanto universitária e enquanto professora, né? Enfim, a leitura para o desenvolvimento humano é essencial, porque nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, grafada. Então, nós precisamos apropriarmos não só do código, como também da interpretação, que nós vamos chamar de letramento. A pessoa precisa ler e precisa entender o que está lendo. Pelo menos o que vem um texto simples. Então, é importante. Como é que a pessoa vai se desenvolver, querer uma profissão, né? Eu falo na área acadêmica, que você precisa cursar uma faculdade se você não entende um texto simples. Então, é lá no início, nós sabemos, né? Muitas vezes isso vai se dar no meio escolar. E, professora, como é isso na sua sala de aula, né? A sala de aula é no chão e no céu da sala de aula. A criança, ela precisa perceber que você gosta de ler. A criança, ela é muito sensível. Ela sabe a emoção quando você está lendo. Você faz, né, a fisionomia. Ah, professora, mas você gosta de se decorar. Ah, você gosta de botar uma peruca, botar um chapéu, fazer alguma coisa. Até as roupas que eu uso muitas vezes são leituras, né? Mas eu levo sempre o livro e a obra para que eles possam ver que aquilo está grafado em algum suporte. E o suporte muitas vezes é o papel, né? Porque poucos têm acesso a um aparelho celular na educação pública. Então, você faz todo um cenário, mas, professora, sempre será preciso um cenário, uma performance, um cabelo pintado? Eu gosto de pintar meu cabelo também. Às vezes eles perguntam, é peruca ou é teu cabelo? Ai, gente! A criança, ela é tão pura
Que aí eu fico, meu Deus, será que eles estão brincando comigo? Às vezes eu vou com o cabelo da nega maluca, né? Que agora não se pode mais usar. A gente vai também trabalhando essa questão, né? De ter cuidado enquanto se caracterizar, porque não pode mais pintar a pele como outrora faziam, né? De pintar o rosto. Enfim, a leitura, você precisa ser um leitor para que os futuros leitores percebam em você que é algo inerente a você. Não é porque você tem que se apropriar daquele conteúdo de ler e escrever que você tem que ir para uma sala de aula fazer aquilo por obrigação. Esse, eu acho que é a raiz de toda a formação de um leitor. É ele perceber em você que você gosta de ler, né? E você, enquanto eles pequenos, em sala de aula, eles têm esse encantamento. Porque lá nos direitos humanos, né, a gente está falando de desenvolvimento humano, né, o Antônio Cândido, ele fala muito desse direito à literatura, os que estão ouvindo aí, que são amantes da literatura. Aí, quando a gente fala infantil, muitas vezes a literatura infantil encanta muito mais um adulto, né? Porque o adulto escolher uma literatura para determinada realidade, ele precisa entender aquela realidade na qual ele trabalha, para ele não trazer uma coisa descontextualizada. Então, a criança, ela vai se encantar. É o direito, né, que assiste a ela, de ler e escrever. Nós temos os direitos humanos assistencialistas, que são os físicos, né? Direito à alimentação, à saúde, mas também direito à literatura. Aí eu fiquei assim encantada, né? Que vocês podem ir lá olhar o texto de Antônio Cândido falando direito, que todos nós temos direito a imaginar. Eu até me arrepio. Eu sou uma sonhadora. Eu sonho muito, entendeu? Porque isso vai fazer bem a você. Né? O mundo da ficção, você não vive 24 horas na razão. Você imagina, você sonha. A literatura ela te leva para esse monte de fantasias. Claro que você não vai ficar só na fantasia, mas isso é propício e direito seu e meu. E aí, quando eu falo de formação de leitores, eu tenho que oportunizar esse direito aos meus alunos. Eles possam imaginar, que eles possam sonhar, que eles possam viajar para outros lugares que, sabe, no entanto, eles não têm condição mínima de estarem lá. Eu convido a todos a lerem lá o texto de Antônio Cândido falando sobre o direito à literatura, muito importante, né, da ficção. E aí tem também outro, né, isso daí, a Taba. A Taba é uma associação de pessoas que trabalham só a questão da literatura infantil. Eles são pessoas assim que trazem muita informação importante para nós. E eu fui lá, né, dar uma garimpada para estar falando o que eu estou falando agora, porque eu aprendo muito e a gente vai aprendendo uns com os outros, né? E ela tinha também, como eu vou dar uma pescadinha aqui, a Ana Carolina Cavalli. Ela disse que um escritor italiano disse que os contos de fadas eles apresentam catálogos de destinos. A gente pensa, conto de fada, isso daí, muitas vezes as pessoas não dão a importância que eles têm, mas eles têm muita importância. É lá nos contos de fada que tem o bem e o mal, as atitudes. Não é que você vai doutrinar os pensamentos humanos, não. Quando você faz
seu aluno, de um conto de fada, de uma lenda, de um conto, de uma poesia, ou de um gênero textual que agrade ele, né, naquele momento, você leva ele a refletir, né, a refletir sobre situações daquele contexto da leitura. Isso é muito importante, porque muitas vezes o professor ele leva aquela questão da literatura e também na formação do leitor para ele extrair dali uma atividade, sabe? Ele não contextualiza, ele não faz com que os alunos possam refletir e tirar suas próprias conclusões. Que oportunizando essa oralidade, depois da leitura, você aprende muito com seus alunos. É uma troca fantástica. Porque situações que você nem imagina, a criança vem e traz aquele contexto, né? E muitas vezes eu estou lá fazendo aquela roda de leitura, com música, sentado no chão, em pé, de várias formas, de todos os jeitos, mas eu preciso que meu aluno faça uma inferência. Mas para isso eu preciso estudar e saber a importância de inferir naquele momento. Porque uma voz que ecoa, os ouvidos todos da sala escutam e prestam bastante atenção, porque a voz da idade deles, eles refletem muito mais do que tu repetir 100 vezes uma coisa para eles enquanto adulto. Eu já vi isso por experiência própria. Minha sala de aula é meu laboratório. Estou afastada há mais de um ano e isso tem, sabe, de alguma forma, reduzido a minha potencialidade de criar. Quanto mais eu estou em sala de aula, desenvolvendo a questão da leitura com meus alunos, mais eu aprendo e mais eu tenho vontade de criar. Por quê? Porque eu escuto deles o que eles têm para trazer para mim e para eu fazer uma devolutiva para eles, para acrescentar ainda mais. Vou tomar um pouquinho Surama, d'água. ah, sim, com Sim. certeza. Surama, eu fico pensando a respeito da formação inicial dos professores. Eu me incluo nisso também, porque eu tive algumas cadeiras específicas no tempo que eu era acadêmico e eu via que naquele momento as pessoas ficavam, no caso os docentes em formação, eles ficavam empolgados com muitas ideias e quando chegavam alguns deles, quando chegavam no chão da escola, muitas situações aconteciam. E aí já paravam ali naquele primeiro momento, na hora do planejamento, e não usavam da criatividade, porque eu acredito que todos nós temos criatividade. E ela é como um músculo, se desenvolve se usarmos. De outra forma, vai atrofiar. E tem muita gente, tem muito professor, professora que fica dando desculpa, que quer aqueles recursos assim, a LED, que quer todos os recursos da tecnologia, mas de última geração. No entanto, perde-se a intencionalidade, a objetividade, o propósito, a intenção de fazer com que aquele aluno fique estimulado para a leitura. Então, é o que eu percebo. E também há muitos professores, como tu bem falaste a respeito, eles não gostam de ler. E além deles não gostarem de ler, eles falam isso aos alunos como se fosse assim, eu não gosto da cor cinza, por exemplo, com muita naturalidade. Então a criança, que muitas vezes tem somente aquele docente como referência na vida dela, ela não vai se sentir muito motivada a ler. E principalmente se essa criança tem pais, vamos supor que ela tenha pais que saibam ler ou que façam a atividade por ela.
Ou seja, os pais estão defraudando, roubando, sabotando dos filhos a oportunidade de que eles, os filhos, possam desenvolver essa habilidade. Então, os meninos leem muito tarde. Tardiamente, eles se apropriam da leitura. E isso é grave e colabora para esses índices, como, por exemplo, de analfabetismo. Às vezes, mas sabe ler, mas tem um analfabetismo funcional. Sabe É, ler, mas não sabe interpretar. Não sabe decodificar. E isso é gravíssimo, porque a sociedade fica mais vulnerável a qualquer tipo de informação, de notícia, de manchete, acredita naquilo sem ponderar contextos. Então, o que é que faz? Pega um texto, tira do contexto e transforma em pretexto. E aí começa essas pessoas que têm esse domínio da leitura, elas fazem isso e conseguem manipular muita gente. E isso em todas as esferas da sociedade. É o que me chama a atenção. E outro ponto, antes de passar para ti, é que tem esses professores que não têm um hábito da leitura, escrevem mal, falam mal. Isso transparece demais, porque o que se espera de uma pessoa que tem uma formação, que ensina aos outros sobre como ler, como escrever, como elaborar um texto, a semântica, as concordâncias. Quando um professor, uma professora tem hábitos ruins com relação à linguagem, à forma de se comunicar, então é aquele professor, aquela professora que nós vai, vamos subir para cima, vamos descer para baixo, algumas expressões que talvez as crianças não notem naquele momento porque elas estão envolvidas no processo de aprendizado. Mas, por exemplo, adolescentes, porque aqui, por mais que o teu público principal seja crianças, quando se trata, por exemplo, dos adolescentes, e alguns ali já sabem, eles ficam assim, mas, poxa, a professora fala dessa maneira, entende? Não é por uma questão de reforçar o sentido de subir ou de descer. É um hábito. E o professor não é chamado a atenção, às vezes faz isso até inconscientemente, só que isso revela uma, uma necessidade de ir mais fundo, ir mais fundo, ir mais fundo na leitura, desse hábito que é tão saudável para nós, que nos leva a abstrair, a imaginar, a criar, a conjecturar, refletir, como tu disseste aqui na live, eu não sei agora se foi nessa ou se foi na. Acredito que nessa também, mas na primeira tentativa nossa. Refletir acerca das informações que estão aí postas para nós. é verdade. Isso é tudo o que a gente tem que pensar e refletir. A questão da formação inicial. Essa semana eu estava conversando com uma amiga minha para a gente poder tentar aí planejar um curso de formação para professores na questão da literatura maranhense, né? É outro ponto que a gente também até comentou, que o professor usa várias literaturas, leva todas as histórias, mas não conhece a história da identidade cultural da sua cidade, né? E os turistas chegam aqui, eles te dão uma aula de e você não sabe nada sobre a sua cidade. Enfim, o leitor, ele não vai se formar sozinho, né? Já diz aí a Ana Carolina Carvalho, que eu pesquisei, ela diz que a sociedade não forma leitores. Quem forma leitores são as comunidades, a escolar e a familiar. Então, se o aluno ele não tem esse contexto na comunidade familiar, ele tem que ter esse direito garantido na escolar. Então, eu, enquanto professor, eu tenho que me policiar e refletir o que meu aluno está aprendendo e o que ele não aprendeu, para que eu possa reformular, porque eu sou alfabetizadora. Eu tenho aluno na live aqui, que foi alfabetizado. Aí o outro ponto que tu tocaste muito bem, que é minha praia também,
é a questão da correção de fluxo. É aquela criança que está em idade de distorção, porque já era para estar lendo e escrevendo, e não teve esse direito garantido lá, como dizia o governo federal, né? Antes, né? Lá no PENAIC, que era o Plano Nacional de Alfabetização para a idade certa. E eu tenho uma professora de 84 anos, quem me acompanha conhece, é a Estepe Lagros, uma do cabelo todo colorido. Ela diz que o Plano Nacional já começou morto, porque criança não é para, com 8 anos, aprender a ler. Com 8 anos, ela já tem que estar apropriada da leitura e da escrita. Mas criança não pode estar alfabetizada até os 8 anos, porque tem várias linhas de pensamento, né? Alguns discordam, outros concordam, mas o que a gente pode perceber, gente, não me levem, isso a gente traz como reflexão. Ah, porque Surama pensa assim. Gente, são pensamentos, são, sabe, opiniões que a gente vai ouvindo e vai, né, de alguma forma, refletindo. Mas e por que que o filho do rico, com 5 anos, está lendo e escrevendo? Ah, vai roubar a infância. Não, eu sou totalmente contra. O lúdico, para mim, ele perpetua até a fase adulta. Eu gosto muito de quando eu tenho a oportunidade de dar formação, de estar trazendo lúdico sempre, porque a gente precisa, como o Antônio Cândido falou, a gente precisa dessa ficção, a gente precisa alimentar a nossa imaginação. É de eu imaginar, de eu sonhar, é que eu vou criar e vou realizar meus sonhos. Eu não sei, às vezes eu penso que eu sou a Emília, me dá um estalo na cabeça tão forte. Eu acho que já aconteceu isso com todos nós. De repente, tu tem aquela ideia, tu vai deitar, tu não está nem imaginando, mas tu tem aquela ideia, eu vou fazer e vai dar certo, e nós vamos fazer daquele ponto, e eu tenho certeza que eu vou atingir meu aluno e ele vai dar aquele ponto. Ah, não, gente, tem uns insights que o aluno está ali, sabe, sem sair, né, daquela fase do nível, porque nós, alfabetizadoras, nós sabemos, né, classificar os níveis, né, o silábico, o alfabético, o alfabetizado, mas tem crianças, alunos que quando bem, como é que eu posso dizer, bem provocadas, elas saem lá do silábico e vão para o alfabetizado. É algo que eu tenho que perceber todos os dias nos meus alunos para fazer com que ele, né, ele tenha esse direito garantido, que eu acho um absurdo a criança passar por toda a educação básica e não ter esse direito garantido. Ah, mas nós estamos na pandemia, professora. Sim, isso é uma exceção. Mas a gente chega na escola pública, a gente vê que a criança não está alfabetizada. Chega no 5º ano, a criança não está alfabetizada. Mas eu nunca desisto dos meus alunos. Eu sempre quero realmente aqueles da idade de distorção, para que eu possa fazer algo pelo aquele aluno. E muitas vezes eles se empoderam, que eles podem, porque eles tiveram uma professora que, de alguma forma, incentivou eles, né? E aí depende muito do acreditar que eles possam conseguir. Mas, assim, eu tenho que dizer que nós, mesmo em passos lentos, Charles, a gente vem galgando, né, contribuições relevantes dentro da escola pública. Eu estava comentando ainda agora com Conceitinha, que a bibliotecária, ela está na live, até pedir, entra, Conceitinha, para tu trazer essa informação para os que estão nos assistindo. Nos últimos anos, as escolas públicas elas têm recebido diversos livros de literatura, não só os didáticos, porque o conteúdo pelo conteúdo não faz com que aquele aluno deslanche.
Muitas vezes ele vai se interessar mais pela literatura em aprender, não, eu vou me apropriar, porque eu tenho que ler, porque eu estou curioso em saber o que tem dentro desse livro, né? Então, a criança, ela percebe que há informações, e ela tem, assim como eu tive curiosidade em saber o que tinha no baú da vovó, a criança se sente motivada na questão da literatura. Concitinha está aí, Charles? Tu já viu aí o nome, Concitinha? Ela é a coordenadora do carro biblioteca. Concita E a, Carvalho? é, Eu vou mandar para você. manda, porque eu quero que ela contribua nessa informação do que está sendo feito. Ela é coordenadora do carro biblioteca da CEMED. E está sendo feito, entendeu? Um trabalho muito bonito. Esse ano eu cheguei na Divinéia, na escola municipal, e aí a diretora me chamou, olha, Surama, que lindo que nós recebemos. É tipo assim, uma biblioteca sobre rodas. As estantes, elas têm rodinhas. Então, ela não fica só numa sala. As estantes, elas vão sair para a sala de aula, sabe? Os livros que a CEMED comprou, todos bem sugestivos para faixa etária. E ali eu já me alegro, entendeu? Já, porque a gente não pode também só dizer, porque é só o negativo. Não, nós temos excelentes professores. Eu tenho que tirar o chapéu para as minhas amigas, porque a de ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, as professoras cada dia estão mais engajadas na questão da formação do leitor e nessa questão, consentindo entrar. Que peixinha! Bem-vinda! Pronto, eu vou fazer as contribuições dela. Vamos ver se a internet dela carrega direitinho aí. Não, os cachorros daqui também estão contribuindo, dizendo que eles aprenderam a ler. Eu tinha um gato aqui, gente, que na hora que eu sentava, ele ficava puxando minha caneta. Incrível, né? Como esses animais, eles são ótimos. Enfim, eu estou falando enquanto ela... Tem um Eu não probleminha dou aí na na internet. internet dela. Então, temos avançar, entendeu? Tanto na formação de professores alfabetizadores, porque os alfabetizadores, Charles, eles também têm na formação essa questão literária, entendeu? E isso tem sido feito durante todos esses anos, né? Muito também material lúdico para oferecer não só os livros, mas também atividades alusivas à leitura, não como uma forma de cobrar o que se leu, entendeu? Mas algo que a criança traga de novo, de uma inferência que ela fez, e isso é importante para o desenvolvimento dela. Olha como eu nunca esqueci desses detalhes na infância, né? Nunca, porque aquilo cola em ti. Agora sou eu que vou te fazer uma pergunta, Charles. Qual a tua experiência enquanto leitor, enquanto sendo alfabetizado, que te marcou? Foi tua professora? Foi tua mãe? Foi tua avó? Quem foi o teu ícone nessa vontade de ler? Sorama, eu vou ser entrevistado. É o entrevistado. Sorama, eu, eu, com 4 anos, eu já sabia ler e escrever. Foi muito cedo. Eu sempre tive, graças a Deus, o incentivo no caso dos meus pais, né? O acompanhamento, excelentes professores, eu tenho assim memórias maravilhosas. Eu lembro que também eu tinha esse hábito de levar livros para casa, os paradidáticos. Tem uns que até hoje eu lembro. Eu lembro de um vermelho, o nome dele era Deus Fala aos Seus Filhos. Até hoje eu lembro desse livro. E tinha outros. Então, semanalmente, eu investia em mim mesmo sem ter Sim, essa consciência de que, porque quando somos crianças, a maioria de nós pensamos que vai ficar o tempo todo naquele período da vida, ou ele vai ser muito longo, então
12 anos está muito longe, 20 anos, nossa, é uma eternidade. Então, eu sempre tive esse apoio, esse incentivo, maravilhosas professoras. Hoje, eu sou muito seletivo com o que eu leio, muito seletivo, porque eu vejo que tem muita produção, e é como Salomão disse, acho que foi Salomão, sempre vai ter muitos livros sobre a face da Terra. Agora, resta a nós saber o que vamos colocar para cá, para nossa mente. Porque ao passo que a leitura nos leva a desenvolver a criatividade, o vocabulário fica muito melhor, a escrita também, ela é muito mais fluente, há uma confiança para poder produzir os textos. Eu, particularmente, tenho uma inclinação maior para as linguagens, na produção de Escrita. texto, redação, eu sempre fui muito bom nisso, ao contrário das exatas. Agora, eu vim entender, depois que eu saí do período escolar, que tudo estava relacionado à leitura e interpretação de texto, que leitura e interpretação de texto não é algo exclusivamente da língua portuguesa, da redação, da literatura, da história, da geografia. Isso está embutido do pacote da matemática, da física, da química, está tudo lá, porque tudo demanda a leitura e a interpretação. Então, esse é o meu testemunho a respeito da importância da leitura na minha vida. Eu nunca digo que eu sou muito bom nisso, eu me considero uma pessoa em um nível bom, porque eu vejo outros referenciais, eu me inspiro em algumas pessoas que fazem textos maravilhosos, e tem algumas que eu vejo que o texto é tão bom e elas têm uma certa projeção midiática que eu fico na dúvida, será que elas que fazem esse texto é alguém que tem muita propriedade, as técnicas para fazer, que faz para elas? Mas de uma forma ou de outra, eu, graças a Deus, consigo me expressar, consigo me colocar, colocar no papel a minha ideia por conta disso. E não é de um dia para o outro, não é do dia para a noite, demanda desse acompanhamento dos professores, que ainda bem que eu tive bastante, demanda do acompanhamento dos pais, que tem pai e mãe que acham que a responsabilidade da apropriação da leitura por parte dos filhos é só dos filhos. E não, tem a responsabilidade dos pais em acompanhar isso. Até que eles aprendam a ler e saber se o que eles estão lendo é válido para a vida deles, como indivíduos, como cidadãos nesse mundo. Mesmo mirins, no entanto, futuros e, no presente, formadores de opinião. Pois é, então a gente tem que fazer esse incentivo, é dever de casa, porque Sim, eu tenho muitos pais que eles são analfabetos, mas tem uma rigorosidade em saber se o filho fez ou não fez o dever. E me manda o áudio. Gente, eu acho fantástico. A última sala que eu tive presencialmente eram de 6 anos os alunos, 6 aninhos. Eu tinha uma aluna que era muito fofinha, era a mãe dela que não sabia ler nem escrever. Mas, gente, eu recebia áudio, pelo menos 2 áudios por semana, para saber, professora, a atividade da aluna foi feita? Eu disse foi, e executada bem. Gente, a escrita da menina, sabe? A menina saiu lendo já. Não lê textos enormes, mas textos curtos. Ela tem 6 anos, ela estava, né, agora no início, chegou conhecendo assim um vocabulário muito pouco, né, na questão das letras do alfabeto. Não, para mim foi fantástico o desenvolvimento dela. Então, ao ponto que ela já lia para a própria mãe, né? A gente vê aí na pandemia, eu vi uma experiência também muito fantástica, que uma avó aprendeu a ler com o neto, com a atividade que o neto estava tendo, né, online. E a professora ficou, vocês viram isso? Ficou encantada, porque não tinha a mínima ideia que estava alfabetizando a avó também.
Enfim, então a gente leva uma luz para dentro desses lares, né, que são os filhos alfabetizados, e que a gente vê que dão também, de alguma forma, o desenvolvimento, né, na questão, no futuro financeiro familiar, porque a pessoa vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo a leitura, vai adquirindo, né, todas essas, para que no futuro possa ter, né, uma garantia melhor, de um futuro melhor. E aí isso vai refletindo em toda a família, porque se eu vejo minha irmã que saiu daqui do Maranhão, né, só com a mala, foi para o Espírito Santo, e passou, né, na faculdade e se formou, e passou no concurso, por que que não acontece comigo? Isso é impressionante. Tu não é mais filho único, né, Charles? Mas tu é o mais velho. É, Mas a gente sempre se espelha no filho, na irmã ou no irmão mais velho. Então, se a minha aluna estava lendo, os menores vendo ela e ela podendo ajudar os menores, aquela família, você leva uma esperança. E nessa questão, para a gente não mais delongas, o Charles também me convidou para dar um rapidinho relato sobre o livro Sarau nas Escolas. O Sarau nas Escolas ele surgiu pelas minhas atividades culturais, que eu ia fazer minhas atividades culturais, eu não fazia. À noite era eu com minhas amigas, mas muitas vezes eu trouxe meus alunos para conhecer e contar um pouco da nossa história para os nossos alunos, né? Nos museus, no Beco da Catarina Mina, na Praça Gonçalves Dias, eu sempre gostei de fazer essas atividades que a gente chama atividade cultural. Sair de sala de aula já é, para eles, uma novidade. E muitos não conhecem o centro histórico. E aí, visitando à noite os saraus, eu percebi que eu deveria levar eles para dentro de sala de aula. Que aquilo me incomodava, sabe? Porque, porque é para o turista. É para aquele que tem excedência econômica, porque só vai quem tem carro. Porque precisa de uma intelectualidade. E eu sempre me questionava, por que vocês não levam toda essa beleza para as escolas? Ou não fazem num teatro e trazem as escolas para dentro do teatro? Não, porque demanda tempo, não, porque, sabe, o próprio poder público, está entendendo? Coloca entraves na educação pública. Olha que interessante fazer para o turista, mas por que a gente não faz os espetáculos e chama os alunos para vir assistir no teatro? Sabe, aquilo dali foi me angustiando. Eu disse, vou fazer o livro e vou levar os poetinhas para a sala de aula. E minha prima, a Laura, ela é designer e ela também faz arte na UFMA, está se formando. E aí nós duas, o Laurinho, o que tu acha da ideia? E ela foi colocando mais ideia. E aí a gente foi, e Luzinete também, minha amiga e outras amigas. Tá ótimo. Só sei que o livro saiu. Outro dia ligaram para mim, mas precisamos de 50 unidades. Eu disse, coitada, não tem 8 na livraria, porque foi tudo vendido. Ele não foi feito para ser vendido. Ele é um projeto social, é um empreendedorismo social. A ideia foi fazer a boneca do livro para que as secretarias de educação mandei tanto para o Felipe Camarão, fala mesmo, eu falo na cara dele, e tanto para o secretário, o professor Moacir Feitosa, entregando um trabalho, entendeu? Que foi custeado pelos nossos recursos, mas que pelo menos as secretarias pudessem imprimir certos volumes e chegassem na mão das professoras, que elas pudessem contar, porque nós temos autores ótimos, como Wilson Marques, que fala das lendas, como João Rubens, que fala do Bumba Meu Boi na educação infantil. Nós temos ótimos escritores maranhenses. A Camila Reis, que fala também do Bumba, não, do Casumbá, né, como criança. Gente, fantástico.
A literatura maranhense é riquíssima. Então, mas não tinha dos poetinhas, entendeu? Não tinha de literatura dos poetas em adaptação infantil. Então, foi por aí que eu topei investir alto, né? No tempo foi 5.200 livros. O lançamento do livro, Charles, lá na AMEI, que é a Associação, né, dos Escritores Independentes, que eu fiz pela gráfica por lá em São Paulo, foi tudo muito bem organizado o livro. No dia do lançamento, não tinha onde alguém sentar, entendeu? Foi assim. E olha que eu não tive a oportunidade de convidar metade das colegas. E eu vendi o livro, eu que vendi o livro. Quando eu chegava nas escolas municipais, todas compravam. É como, sabe, sem me conhecer, sabe? Eu achei aquilo dali lindo, porque aquele investimento que eu fiz, eu retornei só para pagar o que eu tinha investido. Mas eu vi aquela solidariedade, achei muito. A formação inicial na esfera pública municipal, até o ano 2019, quando se dava, né? Não, teve 2020, teve até com a Vale, né? Foi uma super formação para as professoras alfabetizadoras, foi remoto, tiveram os TAs literários, que foi fantástico, fantástico. Eu participei também de um curso da UFMA, né, que durou 3 meses, com a Aldenora, também foi outro curso fantástico, onde a gente aprendeu muito. Então, tudo isso vai fomentando dentro de ti, tu querer... Eu não queria... Não, a Surama quer ser escritora? Não, fora de mim. Eu quero lá ser escritora, tanto que eu botei os poemas dos próprios autores, eu só fiz o do Benedito Leite e Catarina Mina, eu escrevi uma coisinha, entendeu? Mas eu queria levar essa riqueza, né, literária para nossos alunos. E como eles se apropriaram, a declamação da minha aluna, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta? Mas ela não ia ver num livro adultizado, Gonçalves Dias, com aquela. Eles querem ver carinhas lúdicas, né? A gente não tirou as características dos adultos, que são as barbas, bigode, mas teve toda aquele livro, né, muito ilustrado, muito colorido, como a Laura costuma dizer, minha prima, que foi a diagramadora do livro, e o Jefferson Lucas, que foi o ilustrador dos bonecos, de trazer uma coisa leve para as crianças, entendeu? Para que elas se apaixonassem. E no futuro, Charles, assim como você e como eu e como todos que estão aqui, ter uma lembrança muito boa, né, da nossa história. Ó, a Rosilene está falando que hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E esse Sim. tema foi muito bom ser escolhido para hoje. Rosilene. Eu até Eu falei posso para a mandar um convite para Rosilene. ela. Eu Pode, eu posso mandar falei, até comentei com ela, para ela, aqui, eu vou pode mandar. enviar. Talvez agora dê tudo certo. Vamos ver se a Rosilene, ela, assim como o Sarau nas escolas, ela também foi premiada, uma prática educativa com poesias dentro de sala de aula. Vamos ver se Sim. a Rosilene aparece, é uma poetisa também, ela faz muito essas questões de roda de leitura de poesia. Ela entrou? Oi, gente, boa Mas está sem noite. reunião aqui da internet. Boa Estou te noite. ouvindo, Rosilene. Boa noite, bem-vinda. Só não estou te olhando. Ai, que pena. Está rodando o Mas peão aqui, mas pode fazer a tua contribuição. é, Gente, feliz de estar aqui, de estar com a Surama, uma pessoa que a gente, né, admira muito o trabalho dela, a garra, a resistência, a alegria, né, e essa ideia maravilhosa do livro que eu sempre elogio, né, por ser minha amiga, mas uma ideia assim, maravilhosa de trazer a literatura, né, a nossa literatura tão rica, né, para as crianças, né, nessa linguagem das crianças. E eu queria retomar um pouquinho aí, quando a Surama falou a questão da leitura. É muito importante, quando a gente fala de leitura,
E a gente, às vezes, limita a leitura. A leitura, ela tá muito ampla. A leitura não é só a leitura do livro, mas é a leitura do mundo, é a leitura do meu entorno, da minha comunidade, é a leitura da nossa cultura, das nossas danças, a leitura das nossas tradições, né? A leitura de uma obra de arte. Então, o quanto que isso é importante. A gente ainda, infelizmente, a gente vê muito isso, especialmente nas escolas públicas, né? Essa questão de o quanto que essa nossa cultura, a nossa arte, nossas tradições não chegam para os nossos alunos. Eles não conhecem nem mesmo a cidade onde eles moram, né? Por que que tem o nome de São Luís? Que a gente mora numa ilha, né? Eles não chega para eles essas informações, porque a maioria dos nossos alunos muitas vezes não tem acesso, nunca foi no cinema assistir um filme, né? A escola pública tem essa dificuldade, como a Surama falou, de chegar no museu, de chegar para ir num passeio, para ir conhecer o centro histórico. Então, há muito essa dificuldade. E por causa disso, a gente tem muito essa coisa assim, nossas crianças não têm essa coisa, esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa comunidade, conseguir ver a riqueza dessa comunidade. Por exemplo, eu trabalho numa escola que é ali no Anil, próximo ao Sintra. E eu gosto sempre de trazer para os meninos, né? Que eu chamo essa leitura ampla, que é a leitura de mundo, do entorno, né? E eu chego para eles e começo a contar as histórias. Contar a história do Sintra, a história do Rio Anil, que está ali pertinho da gente. E aí eles começam, como eles gostam de história, né? E aí eles começam a valorizar, nossa, então o nosso bairro é bacana, é interessante, minha comunidade, sabe, tem uma escola próxima da gente, e de vez em quando eles fazem grafite no muro. Eu acho lindo. Aí eu trago isso para eles. Vocês já viram o grafite que está ali no muro da escola ao lado? Aí eles, não. Gente, que coisa linda. Olha o que está desenhado lá. Vocês já viram lá nossos escritores? Então, sabe, essa leitura, nesse dia, que é Dia da Língua Portuguesa, né? É importante a gente falar sobre isso. E é importante a gente valorizar, né, trazer essa coisa da leitura nesse sentido amplo para as nossas crianças. E outra coisa importante que a Surama falou e que eu concordo assim plenamente, um professor que, se ele não lê, se ele não gosta de ler, se ele não consegue escrever, dificilmente ele formará leitores e pessoas que gostam de escrever, né? Porque não adianta eu dizer assim, ó, você tem que ler, você tem que escrever, você tem que fazer isso. Sim, mas e eu? Então, uma prática que eu gosto muito, assim, eu costumo escrever, às vezes eu escrevo dentro da sala de aula, às vezes alguma coisa que aconteceu lá, aí eu escrevo sobre aquela coisa que aconteceu e conto para os meninos. Gente, deixa eu ler um texto que eu escrevi aqui rapidinho. E aí começa a contar. E, gente, como eles gostam de ouvir. Aí quando eu terminei, não, tia, conta mais um pouquinho. Às vezes contar da minha história, das minhas experiências, de coisas de quando eu era criança. Ele, tia, mas tu fez isso mesmo? Eu, sim, gente, eu já fui criança. Porque eles não conseguem perceber a gente, né? Eles não conseguem voltar. Nossa, a tia já foi criança um dia. A tia já fez as coisas que a gente faz também. Entendeu? Então, Surama, parabéns, parabéns pelo teu livro, né? Obrigada. Vamos levar aí essa nossa cultura, essa nossa arte, que é tão importante, que é tão bonita, que precisa ser valorizada, e a gente vai conseguir isso, a gente valorizando, a gente enquanto cidadãos daqui, né? E levando isso para as nossas crianças também, divulgando essa nossa cultura, essa nossa arte, a nossa história, que é muito linda. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada também, Rosilene, por sua participação. Eita, Obrigado, Rosilene. Muito boa, excelente as suas contribuições. E fica aqui o convite para a gente se encontrar num outro momento e falar a é respeito bom. disso, trazer à tona essa temática, esse assunto que é o tempo inteiro relevante para a comunidade escolar, para a comunidade como um todo, porque leitura realmente é um instrumento poderosíssimo na formação das pessoas, no desenvolvimento intelectual, nas relações, para o êxito profissional, enfim, diversas frentes, ela é importante para nós. Obrigado, Rosilene. Nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
E aí, o que a Rosilene comentou sobre a cultura, rapidinho, eu quero fazer um parênteses, é porque a leitura também, ela é muito marcada entre o profano e o sagrado, né? A gente sabe que sociedades antigas, eles se juntavam para contar história, ou falar de alguma coisa inferente a algum acontecimento, né? Antes ou depois da colheita, ou a gente, aí eu me remeto também à questão das pessoas endemonizar tudo, entendeu? Gente, eu me lembro, eu vou ter que relatar aqui, a gente passou, né, contou a lenda de Ana Jance, e no outro dia veio os pais, né, por conta da religião, dizer que nós estávamos, né, de alguma forma, trazendo coisas espirituais naquele momento. Aquilo é uma lenda, né? Mas é assim, a gente vai tentando trazer a história da nossa identidade cultural, porque a gente. E professores também. Não, eu não vou falar a história de Catirina, porque lá vem o Casumbá e vai ressuscitar o boi. Gente, essa é a história que, sabe, perpassa o mundo. Os europeus sabem mais do que nós sobre o Bumba Meu Boi. Então, não é a questão que tu vai aderir ou tu vai dançar lá, fazer o... Porque a gente sabe que tem algo sagrado para os que cultualizam as danças. Eu sempre uso uma blusa que minha tia bordou, que eu acho muito bonito, do tambor de crioula. Ah, não, mas eu fui muito criticada, entendeu? Eu disse, não, gente, as blusas geralmente, ainda tem que me explicar. Eu conto a história da nossa cidade, as crianças precisam se apropriar da identidade cultural, né? Que o livro também, o Sarau nas Escolas, ele traz essa valorização ético-racial, né? Porque a maioria dos personagens que estão inseridos ali são negros, entendeu? São todos negros. Se você pegar a origem de todos, são de pais negros. Então, isso, nós somos o terceiro estado mais negro do Brasil. E você não fazer essa valorização, né? A Catirina e o Pai Francisco são negros, né? Então, a gente tem que trazer também essa questão da valorização étnico-raciais. 90% da minha turma são negros, mas eu não posso falar. Por que eu não posso falar? Eu tenho que valorizar. Outro detalhe também, vamos, gente, aquela semana da consciência negra, chega novembro, a gente trabalha com toda a criatividade do mundo, aí a gente entrega os lápis lá, gente, vamos ver os bustos africanos, a gente vai lá para a África e os contos africanos, mas tem criança que chora, gente, quando pega um lápis marrom para pintar a pele da africana. Aí a gente para tudo, isso aconteceu na minha sala. Eu não vou dizer para o meu aluno, você tem que. Não, vamos, parou! Olha, o aluno está chorando, mas eu não quero pintar com essa cor. Ele negro, lindo, todos lindos, maravilhosos, meus alunos. Aí quando eu falo, olha, meu pai é negro, minha mãe é que era a branca da história, mas minha avó era negra, era professora. Aí eles são 5 anos. Ah, meu pai também é negro. Aí a gente vai, tá entendendo, de uma forma sensível, fazendo essa valorização. Olha, eu tenho um filho negro. Não, professor, você não tem um filho negro? Tenho um filho negro. Que graças a Deus ele se assumiu negro, né? Na cota lá da UFM, então, essa valorização da cultura e da negritude que nós somos. Né? Nós temos a negritude, então eu tenho que me aceitar. Aí a pessoa só vê pela vertente, só por uma vertente. É como a Rosilene acabou de falar, nós temos várias leituras de mundo. Não é só a religiosidade, mas nossa ancestralidade enquanto índios, negros e brancos. Então, o Sarau da Escola, ele também traz à tona, entendeu? Essa questão. E aí, demais, eu quero agradecer muito essa oportunidade, Charles, que
os meninos, quem é que está lhe convidando? É o Charles. Eu disse, é o Charles, uma pessoa. Não, Charles, porque você tem que também saber com quem você vai conversar, né? É. Você tem que peneirar. Eu disse, eu vou conversar e vou estar ali participando, tanto com amigos do Charles, como nossos amigos, porque eu tenho a confiança de com quem eu vou conversar, entendeu? Agradecer muito. Eu fiquei o tempo todinho emocionada, porque te vi crescer, te vi desenvolver e cresce cada dia mais. Eu espero que todo o sucesso do mundo na tua vida, Deus te abençoe, e agradecer a todo o público que participou, a Rosilene, a Conzitinha que não conseguiu, mas quem sabe na próxima consiga, e te agradecer muito, meu querido. Eu que te agradeço, Surama, aí nessas minhas palavras finais em relação à live. Eu fico vendo o quanto que as pessoas têm uma resistência, um preconceito e criam estereótipos, têm uma aversão, uma resistência com relação àquilo que faz parte da história de vida delas, da sociedade a qual elas estão inseridas, fazem Exatamente. parte. E é muito triste, porque há aí uma gama, um arcabouço de saberes, de conhecimento, de cultura, de oportunidades para dizer assim, eu pertenço a essa terra, a esse povo, eu sou daqui. E muitas pessoas têm esse preconceito, transmitem, apresentam isso aos filhos e os filhos acabam nas atividades comuns da sala de aula demonstrando esse tipo de preconceito. Então, vê-se que não é tanto na escola. Boa parte, pode até que aconteça, pode até ser que aconteça lá, mas eu vejo, pela minha experiência, eu acredito pela tua também, que boa parte dessa resistência, ela começa em casa. Tanto os pais dizendo, colocando nos extremos, de certa forma, talvez porque eles aprenderam assim, então não se permitiram ao novo, a mentalidade é muito fechada ainda, porque há uma diferença entre saber e fazer, há uma diferença gigante entre uma coisa e outra. Eu posso saber sobre outras religiões, sobre outras culturas e não me comportar da forma como aquelas pessoas que seguem tais culturas, tais religiões se comportam. Eu estou falando em relação à liturgia, às tradições, a seguir aqueles protocolos. Eu posso muito bem saber e, ao saber, eu vou ficar mais disposto a respeitar e a me abrir para o Exato. novo. Aí sim a sociedade vai ter um equilíbrio maior. Nós vamos viver não se tolerando, mas se respeitando e até mesmo ficando mais ricos intelectualmente ao ver o que é diferente. Surama, muito obrigado. Um abração Obrigada. aí para ti, os Um abraço. filhos, o Saudade. marido. Eu fico muito Tua mãe grato. também. Saudade Ah, dela. sim. Eu acho que ela está aqui na live. Eu olhei ela entrando e eu acredito que ela ainda está aqui. Eu te agradeço Aham. demais. Toda sorte de Obrigada. bênçãos sobre a tua vida, em todas Amém, as meu filho. áreas. Que tu sejas cada vez mais usada como esse instrumento, como esse canal, a incentivar as pessoas a serem cada dia melhores, Obrigada. melhores cidadãos, pessoas que realmente se interessam, que têm essa responsabilidade com o conhecimento, com a cultura em si, que elas aprendam a levar isso de uma forma equilibrada, sensata, que é o que tu fazes. E eu te agradeço demais, te agradeço mesmo. A todos também que estiveram conosco até o momento. E eu Verdade. eu acho que eu falei no início, talvez não no primeiro momento da live, que não ficou gravada porque caiu, Aham. mas vou falar agora. Essa live vai ficar gravada aqui no MGTV, como todas as outras, e em breve posto lá no meu canal no YouTube, Charles Dias, que tem um link disponível na minha bio. Vá lá e se permita, você que está nos ouvindo, se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. O que mais? Sigam a Surama e também o Sarau nas escolas. É Eu fiz verdade. as marcações nos stories, anunciando a live. No mais, gratidão a todos.
Obrigada. Boa noite. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.